Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês que estão aí nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Eu estava aqui meditando, estudando um pouquinho e eu comecei a pensar, eu digo, rapaz, como essa palavra que eu estou lendo aqui pode ajudar algumas pessoas. Quando a palavra vem do céu, ela sempre é útil e ela é agradável e tanto faz bem a nós como glorifica o nome do Senhor. Eu estava lendo o texto do Evangelho escrito por Mateus, que se encontra no capítulo de número 11 e 28, que o texto diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu estava analisando aqui. Jesus estava vendo o povo, né, sendo escravizado pelas religiosidades, os homens oprimindo as pessoas, e ele olha para aquele povo, vê que eles pareciam mais ovelhas sem pastores. Então Jesus, claro, como bom pastor, ele dá a sua palavra, deixando bem claro para que todos ouçam: vinde a mim. Né? Ele chamou para que todos viessem a ele, porque até então as pessoas estavam indo às pessoas erradas. E quando a gente segue pessoas erradas, a tendência é nós também errarmos. A própria palavra diz que não pode um cego guiar outro cego, porque ambos cairão no buraco. E Jesus os chama e diz: vinde a mim todos, todos, que estáis cansados. Né? Os que estão cansados. Então quem é que não está cansado de alguma coisa nos dias de hoje? Tem muitas coisas que nos cansam. Olha, é muita mesmo. É em casa, no trabalho, é na vizinhança, no nosso corpo, na escola. Em todo canto tem coisas que nos cansam e a gente quer se ver livre desse algo que nos cansa. E ele diz: todos que estáis cansados e oprimidos. Então Jesus sempre tem uma saída para que você vença o cansaço. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sou a tua força, eu sou aquilo que você precisa para se fortalecer e vencer esse cansaço que tem te desanimado, que tem baixado a tua cabeça, que tem de alguma maneira trazido ao teu coração desejos negativos de sumir, desaparecer e de desistir daquilo que Deus proporcionou para você, designou para você. Então, amados, vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido. Fala também sobre opressão. A opressão é uma opressão, ou seja, a opressão ela age aqui na nossa mente, no nosso coração. A opressão é algo terrível porque ela vai além daquilo que você pode suportar. Aí que se dá o nome opressão, né? Porque pressão vem de algo que está pressionando aquilo que na verdade não está dando condição de se render. E é isso que acontece conosco. A gente não quer se render, mas a pressão é tanta que nós devemos, que muitas vezes nós nos rendemos aos problemas, né? Às dificuldades, às coisas que vêm para tentar nos entristecer. Mas ele faz: e oprimidos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele faz: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, esse jugo era uma peça de madeira que é colocado em cima de 2 burros, né, 2 jumentos, ou 2 bois para arar a terra, para que ambos andem um do lado do outro. Jesus estava dizendo: eu tenho um jugo, e eu quero que você tome o meu jugo. Ou seja, Jesus está dizendo assim: eu quero que você ande do meu lado, ande comigo, para fazer o que eu faço, o que eu gosto, o que eu quero, para andar pelo caminho que eu estou andando. É isso que ele está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Porque tem gente que na verdade pode até dizer que está andando com Jesus, né? Que tem Jesus, mas não tem. Está lá atrás, atrasadão. Outros estão lá na frente, fazendo o que bem quer, né? Do jeito que quer, quando quer, com quem quer, na hora que quer. Então, Jesus está dizendo: nem lá na frente e nem lá atrás. Tem que ser do meu lado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprender dele. Como é que a gente aprende de Jesus? Lendo a sua palavra.
buscando a sua face na Bíblia Sagrada. Aprendei de mim que eu sou manso, ó, mansidão. Coisa muito importante. Porque quando a pessoa não é mansa, ela reage a tudo. Ela revida a tudo. Ela é áspera. Ninguém pode falar nada que seja contra as suas ações, ainda que ela esteja errada, ela vai reagir. Ela vai combater. Ainda que seja uma correção para o seu bem, a pessoa não quer aceitar. Eu estava vendo onde eu trabalho, o rapaz fuma muito e o outro disse assim, rapaz, deixa de fumar, tu vai morrer. Aí ele disse assim, o dinheiro é seu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Então veja, a pessoa quando ela está nessa vida, ela não quer ser corrigida. Então a mansidão é muito importante, porque quando você é manso, você reconhece o seu erro, você não reage. Você baixa a cabeça reconhecendo que está errado, e ainda que você muitas vezes nem se corrija, mas você respeita aquela pessoa que lhe corrigiu, porque você sabe que ela está falando para o seu bem. Aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade é uma coisa que está um pouco em extinção em vários lugares. E a gente vê muitas pessoas que vieram do nada, mas hoje, porque estão numa posição elevada, exaltada, elas se engrandecem a si mesmo, se auto-intitula como sendo aquele que é o bambambam de Deus, né, de Jesus, né, e daí vai e despreza as pessoas. Mas entendamos que é importante que nós, quando subirmos, semeemos flores, porque um dia a gente pode voltar e nós vamos colher essas flores que semeamos. Já alguns sobem semeando espinho e quando retornam não tem como suportar os espinhos e caem pelo caminho. Então é importante que a gente aprenda a ser humilde. A humildade aqui vem do latim, a palavra humilde vem do latim. Humilitatem. Humilitatem é a palavra que vem do latim. Humildade, humilitatem. É uma palavra latina. E humildade é ausência de orgulho ou soberba, que é a mesma coisa, orgulho. Então, a ausência de orgulho ou soberba quer dizer humildade. E o juízo, ou seja, juízo que a pessoa... É um juízo que a pessoa traz sobre si mesma, acerca de sua pequenez e deficiência. Então, quando a pessoa é humilde, a pessoa reconhece que, por mais que ela tenha, por mais que ela seja, ela ainda não se acha o suficiente para estar por cima de A nem de B. Ela sempre dá atenção ao próximo, ela sempre se iguala às pessoas, até porque isso é um termo bíblico que deixa bem claro para nós, nos ensinando a palavra de Deus, que nós devemos considerar todos como superior a nós. Então isso é humildade. Quando eu considero alguém superior a mim, então eu estou sendo humilde. Ainda que eu seja superior à pessoa, mas se eu sou humilde, eu vou considerar a pessoa superior a mim. E isso fica demonstrado quando eu dou atenção à pessoa, quando eu me submeto a atender aquela pessoa e a ajudar aquela pessoa. Então isso é humildade. Então, no campo teológico, é muito importante que essa humildade ela seja usada, porque no campo teológico, a humildade é mais que essencial para se apropriar do conhecimento divino. Porque a Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, quando eu sou soberbo, eu posso até obter algum conhecimento no que diz respeito às coisas de Deus, mas eu nunca vou conseguir tocar em alguém com todo o conhecimento que eu tenho. Porque não basta só ter conhecimento, tem que ter unção e autorização de Deus para levar esse conhecimento adiante. Por isso que o mundo, eles conhecem a Bíblia no sentido literal, mas nós conhecemos a Bíblia no sentido literal e no sentido espiritual. Né? Então, é importante que no campo teológico a gente tenha essa humildade de conhecimento divino, que nós devemos reconhecer, antes de mais nada, que a base da teologia não é a nossa especulação, mas a revelação que parte do Pai das luzes. Então, por mais que eu especule, por mais que eu pesquise, por mais que eu aprenda, por mais que eu entenda, isso não vai me fazer tocar no íntimo das pessoas, não vai fazer com que eu seja agradável a Deus, de certa forma. O meu conhecimento não agrada a Deus, o que agrada a Deus é a minha humildade.
Certo, pessoal? Então é muito importante que você seja humilde, porque a humildade, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, né? Então, humildade é você realmente se submeter a Deus no campo teológico. E a gente vê aqui também que, no que eu escrevi aqui, deixa bem claro que a nossa especulação, ou seja, deixa eu ler aqui, devemos reconhecer, antes de mais nada, que a base da teologia não é a nossa especulação, o nosso conhecimento, né? Mas a revelação que parte do Pai das luzes, que é Deus. Sem humildade não há teologia, e sim devaneio. Devaneio são diversos tipos de pensamentos, de êxtases, que na verdade não levam a nada assim, a perturbação e a loucura psicológica e literal. Então é importante que a gente tenha humildade e saibamos administrar aquilo que nós adquirimos de Deus, como no caso a sua palavra, né? O seu Espírito Santo, e a oportunidade que ele nos dá de poder estar no púlpito, de poder evangelizar, de poder ensinar a palavra dele para outra pessoa, com humildade, né? Ao ponto de alguns dizer, puxa, aquela pessoa... Eu tiro isso, por exemplo, eu saio para evangelizar. Quando eu saio para evangelizar, que eu me apresento às pessoas, eu digo, olha, eu sou o pastor Dauro, eu estou aqui fazendo o que Deus mandou, e as pessoas olham para mim como se eu fosse um camarada famoso, o show, entendeu? Porque elas nem sempre veem pastores evangelizando. E a gente sabe, né, que em virtude da soberba, do orgulho, os que evangelizam, na maioria, são pessoas que nem têm tanto conhecimento, são pessoas simples, né? São pessoas que não alcançaram conhecimento teológico, mas Deus vai dando graça e é através deles que Deus vai ganhando vidas e aumentando o seu reino aqui na terra. No entanto, a gente vê onde é que estão os sábios, os entendidos, os teólogos, os professores. Onde é que eles estão? Ninguém vê esse povo. Rapaz, tanto conhecimento. Rapaz, para quê? E por essa razão, eles ficam cheios e terminam implodindo. Como assim? Estão na igreja, às vezes querem a posição para exercer a sua sabedoria, o seu conhecimento, às vezes não alcança, aí sai da igreja e vai para outra igreja, e vai para outra igreja. E eu conheço pessoas, eu conheço um rapaz que ele lia ele lia um livro em 2 noites. O camarada lia muito rápido. O camarada adquiriu um conhecimento tremendo, tremendo. E chamava atenção. Ele começou a dar aula, começou a responder interrogações, mas do nada o cara se exaltou tanto que ele terminou se desviando. E agora está desviado. Do que adiantou tanta sabedoria? Sabe qual foi o mal dele? A soberba, o orgulho, os devaneios, né? Que vieram em virtude da soberba, do orgulho. Então que a gente venha aprender a ser humilde para agradar a Deus e assim sermos mais usados por Ele. Amém? Então que Deus ele continue abençoando a todos, né? E fica aí esta mensagem para o teu coração, para que a gente aprenda a ser humilde. Tem uma palavra na Bíblia que se encontra na carta aos Gálatas 6. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Tem algumas Bíblias aqui comigo, mas eu vou pegar aqui a Bíblia Dake. E eu vou ler aqui na carta aos Gálatas. Eu gosto muito dessa palavra, eu guardo ela no meu coração, para que eu não venha cair em tentação. Então, na carta aos Gálatas, só um minutinho, rapidinho aqui, capítulo número 6, versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por vós mesmo, para que não sejais também tentados. Então veja, Deus usando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, para dizer que quando nós ver, né, algum erro de alguém na prática do pecado, ele está dizendo que nós devemos entrar. É como um carro que intercepta outro.
porque aquela pessoa está indo para o inferno e a gente tem que interceptar. E a gente intercepta aquela pessoa com muito cuidado, parando ela, detendo ela, aplacando o desejo da sua carne, tá? E conduzindo ela com muita mansidão ao conhecimento da palavra de Deus e do pecado que ela está vivendo. E aqui o texto deixa bem claro que devemos, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, a pessoa, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Ou seja, porque eu tenho que ter o cuidado para que eu também não venha sofrer um tipo de tentação semelhante, ou quem sabe pior, e venha cair como aquele também que eu vi cair e não ajudei, ou quem sabe eu vi caindo e eu escandalizei. Então também eu vou sofrer esse dano. Então, para que eu não venha sofrer esse mesmo dano, é importante que eu, saiba encaminhar o tal. Se é um pecado público, essa pessoa deve ser levada ao conhecimento do dirigente da igreja, seja ele presbítero, pastor ou evangelista. Se é um pecado ainda oculto, eu devo conversar com essa pessoa e dizer para ela que caia de joelho aos pés do Senhor e peça perdão e mude, se converta, das suas ações. E se é um pecado que realmente tem o público e tem o pecado que é oculto, no caso assim, o pecado que ninguém está sabendo, digamos assim, alguém está premeditando alguma coisa, mas já está agindo de maneira tal que dá para desconfiar que aquela pessoa vai cometer tal pecado. Então a gente tem que interceptar essa pessoa e de alguma maneira tentar impedir dela cair no inferno, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide que não caia, né? E sabemos que toda tentação ela é humana e temos que vencer as tentações. E veja, eu já saí de humildade para a tentação, mas é importante nesse texto aqui da carta aos Gálatas a gente aprenda esse ponto aqui, pessoal, porque eu tenho visto algumas correções. Eu me lembro de um pastor que eu conheci que ele via os erros das pessoas e ele falava no púlpito. Então isso era tão triste. E o pior é que às vezes as pessoas estavam presentes. Ele só não falava o nome. Mas era triste isso, porque quando o pecado era público, todo mundo sabia que ele estava falando daquela pessoa que ali estava. Então isso fazia com que aquelas pessoas fossem embora, se desviassem, não voltassem mais. Então devemos ter cuidado. Não podemos perder alma. Não podemos. Não podemos. Temos que ganhar almas. Então, o segredo dos reis é ocultar o negócio. Diz lá em Provérbio. O segredo dos reis é ocultar o negócio. Então, quanto mais a gente ocultar o pecado, combatendo ele, é como se a gente pegasse o pecado, puxasse ele para um quarto bem estreito e esmurrasse ele. O segredo dos reis é ocultar o negócio, para que não haja escândalo. Então, meu amado, fica essa mensagem aí. Eu não ia me alongar tanto assim, não, que eu estou preparando esse vídeo para fazer um tutorial no Facebook e no YouTube. Mas Deus terminou me levando por esse caminho. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você e de nós. E que a gente aprendamos a ser mais e mais humilde. Eu preciso ser mais humilde. Eu quero ser. Eu rogo ao Pai que me faça ser o máximo humilde. Porque eu não sei se eu sou humilde. Porque também eu não posso dizer que sou humilde, porque seria soberba, seria orgulho. Ninguém pode dizer que é humilde. A humildade é um comportamento, é uma ação que não é eu quem vejo, são as outras pessoas que julgam. Então, eu não sei se sou, mas eu quero ser. Que Deus tenha de misericórdia de nós, que Deus continue te ajudando. Quero aí mandar um abraço para o nosso
pastor Hulk aí, né? Presbítero Hulk, conheci, não sei se já está no pastoreado, mas o presbítero é um pastor, ele já é o supervisor da igreja. Muito obrigado pela sua audiência aí o pessoal aí em Itapissuma, um abraço para vocês e todos que vão acessar esse vídeo, que Deus continue abençoando, que sirva de aprendizado para você essa palavra, tá bom? Paz do Senhor para todos.